Hello guys, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que verdadeiramente importa. Gente, mas antes de começar de fato o vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal, se você ainda não se inscreveu, para você não esquecer de deixar o seu like e também deixar a sua opinião nos comentários, porque às vezes eu não consigo responder, mas eu leio, tá, gente, todos os comentários de vocês. E também queria pedir para que, se você ainda não assistiu a série Reflexões sobre a Normalização da Imoralidade, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link, tá bom? Para os 3 vídeos, porque são 3 episódios, para você assistir, porque modéstia à parte tá um conteúdo muito bom. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o que verdadeiramente importa. E a passagem bíblica que eu quero usar para embasar, né, esse assunto é a passagem do jovem rico. Eu não vou ler a passagem aqui, mas se você quiser ler aí na sua casa, essa passagem se encontra no livro de Marcos, a partir do capítulo 10 e a partir do versículo 17, se eu não me engano. É do 17 ao 33. E eu acredito que você já tenha ouvido falar sobre essa passagem, mesmo assim eu vou dar aqui uma breve resumida, né? A passagem do jovem rico fala sobre um jovem que era rico, óbvio, né? Sobre um jovem que era rico e procurou Jesus para perguntar o que ele poderia fazer para herdar a salvação, para herdar a vida eterna. E aí Jesus responde que ele deveria seguir os mandamentos. E aí Jesus cita os mandamentos para ele e tal, e ele falou para Jesus que ele já fazia isso. E então Jesus mandou ele vender tudo que ele tinha e dar aos pobres. E aí na minha Bíblia, né, na minha versão, diz que o jovem ficou triste, ele ficou um pouco contrariado com a resposta de Jesus, porque ele era muito rico e aí ele não queria vender tudo que ele tinha e dar aos pobres para poder seguir Jesus, então ele simplesmente foi embora. Eu acredito que qualquer pessoa que seja minimamente saudável tem vontade de conquistar as suas coisas, né? Ninguém quer viver para sempre assim acomodado, porque eu acredito que essa não seja a melhor forma de agradar a Deus. E uma pessoa que quer agradar a Deus, provavelmente ela não vai viver assim. Então, todos nós temos vontade, né, de ter sucesso profissional, de conquistar as nossas coisas, de construir a nossa vida. Mas a gente precisa tomar cuidado para o nosso coração não se perder daquilo que verdadeiramente importa, daquilo que realmente vai permanecer no fim das contas. E essa passagem do jovem rico, ela me mostra 3 perigos que a gente pode viver, que podem acontecer na nossa vida, quando o nosso coração não está no lugar certo. O primeiro perigo, gente, é que quando o nosso coração não está no lugar certo, nós nos esquecemos de quem Cristo é e do quanto é precioso o fato de nós podermos ter um relacionamento com Ele. O jovem rico, ele ficou triste com a resposta de Jesus e ele simplesmente foi embora. Ele deixou escapar pelas próprias mãos, né? A oportunidade que ele teve de ter um relacionamento com o Senhor, de viver aquilo que verdadeiramente importa, né? De que era ser um discípulo de Jesus, que era seguir Jesus pessoalmente. Ele deixou de viver isso porque o coração dele estava mais voltado para as riquezas que ele tinha do que para Jesus, do que para a eternidade. Então, quando o nosso coração não está voltado para o lugar certo, nós corremos o risco de desperdiçar as oportunidades que nós temos de construir com o Senhor um relacionamento que seja íntimo, profundo e verdadeiro. O segundo perigo que nós podemos viver, que nós podemos correr, né, quando o nosso coração não está no lugar certo, é deixar de seguir a Cristo por qualquer coisa. Como eu já falei aqui, não sei se uma ou 2 ou 3 vezes, não sei, mas enfim, eu já falei isso aqui, o jovem rico ficou triste com a resposta de Jesus e ele simplesmente foi embora e nunca mais voltou. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com uma amiga e uma das coisas que ela falou que me marcou muito foi que nós fomos ensinados, nós fomos doutrinados da forma errada. Nós fomos ensinados durante muito tempo de que se nós fizéssemos tudo certo, se nós vivêssemos uma vida que agradasse a Deus, então tudo na nossa vida ia dar certo, a gente não ia passar por problemas, o Senhor ia realizar todos os nossos sonhos e nós viveríamos felizes para sempre. Mas, gente, isso nem sempre acontece. Eu já vi pessoas que amam verdadeiramente o Senhor passarem por situações ruins, por situações difíceis. Se a gente quiser comprovar isso, digamos assim, é só nós olharmos para a história da igreja. Quantos cristãos não morreram, não perderam a sua vida simplesmente porque eles queriam seguir a Cristo? Eu lembro que uma vez eu li um livro chamado Se Deus Estivesse Aqui, do Daniel Tomás Vaz, inclusive recomendo essa leitura porque ela é muito boa.
E tem uma parte do livro que o Daniel fala que durante o período ali de perseguição mais severo, né, aos cristãos, uma das formas que os cristãos tinham de morrer, né, era da seguinte forma: eles eram colocados dentro de sacos cheios de cobra e lançados ao mar. Então, olha só quantas pessoas sofreram, quantas pessoas não perderam as suas vidas simplesmente porque elas seguiam a Cristo. Mas por que que mesmo diante da morte, por que que mesmo diante de situações tão difíceis, essas pessoas permaneceram até o fim? Porque o coração delas estava voltado para o lugar certo, o coração delas estava no lugar certo. E o terceiro perigo que nós podemos correr quando o nosso coração não está voltado para o lugar certo é que nós podemos facilmente nos esquecer da eternidade. Eu acredito que você tenha vontade de construir uma família, de ter sucesso profissional, de, sei lá, ter um carro, viajar para fora do país ou dentro do país mesmo, enfim, de ter dinheiro, enfim, não sei qual é o seu sonho, mas eu acredito que todos nós temos vontade de conquistar alguma coisa. E isso não é ruim, tá, gente? Isso é muito bom, mas a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Eu lembro que tem um livro do C.S. Lewis chamado Carta de o Diabo a seu Aprendiz. Espera aí, rapidinho, abre parênteses aqui, gente, que eu vou mostrar o livro pra vocês. Opa, tá aqui. É esse livro aqui. Gente, esse livro é um tesouro. Se você não leu, por favor, faça esse favor a si mesmo e leia esse livro, porque é muito bom. Nesse livro, gente, tem uma carta, eu não vou lembrar qual é a carta, né, qual é o número da carta, mas tem uma carta que diz que quando uma pessoa começa a conquistar as coisas, ela fica feliz porque ela acredita que está conquistando seu lugar no mundo, quando na verdade pode ser o mundo que está conquistando, que está encontrando o seu lugar naquela pessoa. Então, trabalhar, conquistar as nossas coisas é muito bom, é muito importante, tá bom? Eu não tô demonizando isso, eu só estou dizendo que a gente precisa tomar cuidado para o nosso coração não se perder durante o processo de conquista dessas coisas. E aí, talvez você esteja se perguntando que lugar certo é esse, né? Que essa menina ficou o vídeo inteiro falando. Que lugar certo é esse que o meu coração precisa estar, que o meu coração precisa estar, para que eu não me esqueça de quem Cristo é, para que eu não me esqueça, né, daquilo que verdadeiramente importa. Gente, esse lugar que o nosso coração precisa estar é na eternidade. Sabe, nós precisamos ter consciência da eternidade, nós precisamos ter consciência de que a nossa vida não termina aqui, que um dia nós estaremos prestando contas diante do Senhor. E essa consciência da eternidade precisa mudar a forma como nós vivemos, as coisas com as quais nós gastamos o nosso tempo, porque nós precisamos ter esse temor no nosso coração de saber que um dia nós estaremos diante do Senhor, sabe, prestando contas da nossa vida. Jesus está voltando e a gente precisa estar pronto para esse dia. E lá naquele grande dia, o Senhor não vai se importar com o que nós fizemos aqui de grande diante das pessoas. O Senhor não vai se importar se nós somos grandes ou pequenos diante dos homens, mas o Senhor vai se importar e muito se nós vivemos a nossa vida com o nosso coração apenas voltados para as coisas dessa terra, ou se nós vivemos a nossa vida para a glória dele, se nós vivemos a nossa vida voltados para a eternidade, com o nosso coração voltados para a eternidade. Então, que o Senhor possa gerar no nosso coração esse temor, esse desejo de viver uma vida fazendo algo que tenha valor diante de Deus. Porque no fim das contas, gente, o que verdadeiramente vai importar é se nós vivemos uma vida para a glória de Deus. Se nós vivemos uma vida com o nosso coração voltado para a eternidade. É isso que realmente importa, gente, a eternidade. As coisas aqui que nós conquistamos aqui, que nós vivemos aqui, por mais que sejam coisas boas, tá? Mas um dia elas vão passar. O que que nós temos plantado para a eternidade? O que que nós temos plantado? Será que nós temos vivido uma vida que tenha agradado ao Senhor? Ou nós temos vivido uma vida apenas para conquistar aquilo que aqui, né, nesse lado da eternidade é algo bom? Então, que o Senhor possa nos ajudar a viver uma vida para a glória dele, a viver uma vida com o nosso coração voltado para a eternidade. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que esse vídeo tenha te edificado de alguma forma, tenha falado ao seu coração de alguma forma, tenha feito alguma diferença na sua vida. E não se esqueça de deixar o seu like, de deixar nos comentários a sua opinião e também de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos.